Muito boa noite. Fechamento interessante nessa terça-feira, 18 de julho, nas bolsas mundiais. As commodities, que eu falei ontem também sobre elas, parece ter acordado e o ouro voltou a ficar mais próximo de $2.000 a onça Troy, depois de ter bastante volatilidade, até por conta da relação, que eu já expliquei em outros vídeos, com a taxa de juros dos Estados Unidos. Isso é uma relação histórica. Quanto mais alta a taxa de juros, menos performa o ouro, por uma questão tanto quanto óbvia. O ouro não paga dividendos, o ouro não paga juros, e quanto mais juros pagam os títulos públicos americanos considerados de risco zero, basicamente o que a gente vê é uma busca menor por ouro e uma busca maior pelos títulos públicos americanos. Mas o destaque vai mesmo para o milho, com alta de mais de 5%, e o petróleo 1,4%. O milho, basicamente, por conta da Rússia, que quebrou o acordo mediado pela Turquia com a Ucrânia para que eles pudessem seguir exportando grãos pelo o Mar Negro. E basicamente a Ucrânia responde por 80% das importações e consumo da África desse grão. Eles são importantes exportadores de milho também. E basicamente isso leva a essa alta das commodities, que pode acabar impactando o preço delas e também chegar novamente uma alta dos preços na alimentação no mundo todo. Isso a gente viu lá no começo da guerra, onde o preço da alimentação, até aquele índice FAO de alimentos internacionais, o índice de preço de comidas basicamente explodiu, e aí agora a gente viu uma normalização. Essa eventual quebra ou manutenção dessa quebra desse acordo poderia também reacender o problema com o gás na Europa. Enfim, veremos se isso vai se manter ou se é mais uma ameaça de curto prazo da Rússia, tá? As bolsas americanas subiram, a ação da Microsoft saltou e respondeu por 1/3 da alta do Dow Jones hoje. Ela subiu 5,5%. Por conta da notícia de que ela estabeleceu preços mais altos do que o esperado para os aplicativos Office, que alimentados por inteligência artificial. As ações da Microsoft estão na máxima histórica. Além do que, Microsoft e Nvidia adicionaram 175 bilhões de dólares em valor de mercado só no dia de hoje. Isso é mais do que o valor de que algumas empresas importantes listadas nos Estados Unidos. Para ser mais específico, é mais alto esse valor, 175 bilhões de dólares, do que 462 empresas listadas no S&P 500, que é o principal índice dos Estados Unidos. Empresas como Nike, Wells Fargo, Walt Disney, Morgan Stanley, Intel valem menos do que ambas adicionarem valor do mercado hoje, tá? Com essa alta. E além disso, o governo dos Estados Unidos ele até estuda impor novas restrições de investimentos da China em empresas de tecnologia americana. Basicamente, o que os americanos querem é dificultar o acesso a tecnologias americanas do setor de semicondutores, computação quântica e inteligência artificial. Enquanto isso, como eu já expliquei em vídeos anteriores aqui, a China também anunciou nesse mês que vai limitar a exportação de galho e germânio, que são dois metais importantes e essenciais para a produção de semicondutores que vai nas baterias dos carros elétricos. Então, essa é a guerra escura entre os dois países, ou a guerra, digamos, que não se a guerra comercial, que não se vê como uma guerra convencional como um todo, mas afeta diretamente os dois países, tá? Além disso, falando da China, ela anunciou um plano de consumo que deverá injetar mais dinheiro para o consumo dos chineses, mas esses também vêm apresentando uma baixa na confiança. Não sabemos, e grande parte dos economistas por lá também dizem que essa nova eventual injeção de capital para incentivar o consumo talvez não consiga ter o efeito direto que eles esperam. Veremos, mas sem dúvida nenhuma teremos mais intervenção chinesa, que a gente sabe que no médio e no longo prazo isso causa problemas como um todo. Além disso, a Evergrande, que é a principal empresa imobiliária da China, ela teve um prejuízo de 14,7 bilhões de dólares, mas foi um prejuízo 4 vezes menor do que tinha apresentado no trimestre anterior. Então, basicamente, foi menor, mas ainda a empresa apresenta muitos problemas, e o setor como um todo, que representa 25% do PIB chinês, tá? Falando um pouquinho aqui de Brasil, a BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, ela falou que vê oportunidade de títulos emergentes como o Brasil. Aquilo que eu venho explicando aqui e para os meus clientes também,
nos últimos meses a curva de juros futura brasileira sim tinha subido demais e olhando tinha um espaço muito grande para ela cair, e caiu sim nesses últimos 2 meses e muito. Quando a curva de juros futura cai, você valoriza a preço de mercado os ativos de renda fixa. Se você quiser sair antes do tempo, você pode sair com um bom ganho. Então esse ponto, no meu entender, o Brasil ainda tem uma nova pernada de queda de juros futuro, por questões mais técnicas como um todo, por questões do mundo como um todo, por questões das taxas de juros estarem próximo ao seu fim do ciclo nas grandes economias, e isso pode trazer mais para baixo caso a reforma tributária venha a ser aprovada, mesmo nos moldes atuais, que eu tenho muitas críticas a ela, mas de qualquer maneira é uma expectativa de mercado. E olhando aqui do seu ponto de vista mais técnico e não se gosta ou não gosta da reforma, como eu falei que eu tenho muito mais crítica do que elogios a ela, tá? Mas de qualquer maneira são oportunidades, como eu venho falando, em títulos de renda fixa, por exemplo, como aqueles atrelados à inflação, que já nos últimos 3 meses valorizaram e muito aqui no Brasil. Se tiver dúvida, isso é uma questão mais técnica, por favor comente ou me chame, que eu faço questão de explicar, ou até lá no meu site, no brunomusa.com.br, tem a parte que a gente fala sobre de consultoria econômica mesmo, que eu explico todo esse processo prévio a investimentos, tá? E me coloco à disposição por lá, tá? E saiu até uma matéria interessante com o economista-chefe da XP, o Caio Megali, em que ele falou, e eu concordo muito com ele, que é o que eu venho falando aqui, que a principal política econômica do Lula nesse primeiro semestre foi o que não aconteceu. Ou seja, que o legislativo conseguiu barrar ou não permitiu que voltasse atrás a privatização da Eletrobras, ou a restatização da Petrobras, melhor dizendo, perdão, que não voltou atrás com a autonomia do Banco Central, que não voltou atrás com o marco do saneamento, mas tem um perigo muito grande que em 2024, quando o Roberto Campos Neto sair do Banco Central, aí obviamente o Lula vai indicar alguém, e aí você pode não acabar de fato a independência na lei, mas pode acabar na prática, uma vez que ele vai indicar alguém que simplesmente pode ser o seu capacho e não tenha mais decisões técnicas e sim decisões completamente enviesadas. Mas veremos de qualquer maneira. Então eu achei interessante esse termo do Caio Megali, que eu concordo muito com ele quando ele fala disso. A melhor política econômica desses 6 primeiros meses foi o que ele não conseguiu aprovar. Tá? E no Brasil um dado interessante, os gastos do cartão de crédito cresceram 30% e chegaram a 2 trilhões de reais no ano de 2022, mesmo com taxa de juros do cartão de crédito batendo 400% ao ano, tá? Lembrando que ele é o meio de pagamento mais usado no Brasil para compras à vista ou parceladas, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços, que são a ABECS. Bom, amanhã a gente tem dados de inflação da Grã-Bretanha, do Reino Unido, né, e também da zona do euro. E mais dados que a gente vê nos Estados Unidos para acompanhar, mas de qualquer maneira, na semana que vem, que terá a decisão de taxa de juros nos Estados Unidos, é o dia mais esperado como um todo. Então, uma ótima noite e uma ótima quarta-feira para todo mundo.